Muito obrigado, deputada Érica Cocai, obrigado pela generosidade, pelo carinho, pelas palavras. Vossa Excelência, que também é oriundo do setor bancário, como colega da nossa querida Caixa Econômica Federal, nossa co-irmã do sistema financeiro público brasileiro, esteio, né, deste país, como é o Banco do Brasil, a Caixa também é essa referência. E me orgulha muito a oportunidade de, ao lado de Vossa Excelência, subscrever esse requerimento para esse ato solene, tão digno, tão honrado, tão lindo, né, para que a gente possa demonstrar ao Parlamento Nacional, à nação brasileira, a importância do Banco do Brasil, para que não mexam com o meu bebê, não mexam com o nosso Banco do Brasil. Eu quero saudar também o deputado Cristino Áureo, nosso colega deputado, saudar os deputados que aqui estão também, o deputado Daniel de Freitas, o deputado Bira do Pindaré, deputado José Medeiro, cumprimentar e saudar o nosso querido presidente nacional dos funcionários do Banco do Brasil, Reinaldo Fujimoto, da nossa ANAB, que propicia para nós esse ambiente também, porque se por um lado nós tivemos a iniciativa do requerimento, por outro, esta mobilização que a ANAB faz, é preciso respeitar, reconhecer, admirar e, mais do que isso, apoiar, e é o que nós todos aqui estamos fazendo. Querido Douglas Escorteganha, vice-presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, também meu colega de histórias, né, do Banco do Brasil, gaúcho como eu, lá do Rio Grande do Sul, que tem um relevante serviço prestado à ANAB, ao banco, à nação brasileira. O Cleiton Guimarães Moraes, presidente dos sindicatos dos bancários aqui de Brasília também, muito obrigado pela presença e pela parceria. Senhoras e senhores, senhores deputados, senhoras deputados, o Banco do Brasil foi a primeira instituição financeira do Brasil. Lá se vão mais de 210 anos de existência, de acúmulo de experiência, onde coleciona inovações, participações, enfim, faz parte da história econômica, da história política e da história educacional, cultural, esportiva, enfim, não tem campo no Brasil que o Banco do Brasil não esteja presente em termos de atividade. A marca Banco do Brasil é uma das mais conhecidas, valorizadas, respeitadas. Aliás, a pesquisa demonstrou aqui, inclusive perante os próprios deputados, o banco tem solidez, confiança, credibilidade, segurança, tudo que um banco precisa no mundo tem no Brasil e no Banco do Brasil. E é por meio da sua atuação bastante competitiva no mercado em que atua, e o Banco do Brasil é uma empresa lucrativa, alinhada com os valores nacionais, rentável para o país. O papel do banco cria gestão combinada com ações de empresas de natureza pública e também com ações no mercado, ou seja, o mundo privado também participa do banco, claro, sob a coordenação pública, e com isso financia quase 60% do total do agronegócio, contribuindo para a exportação de alimentos do país, estabelecendo parceria com outros segmentos dinâmicos da economia. O Banco do Brasil ajuda a botar o pão na mesa do brasileiro de maneira incondicional. E o excedente permite que possa ser vendido ao estrangeiro para que lá possa também alimentar pessoas de outros países e de lá trazer divisa para que as divisas possam ser reinvestidas e gerar mais renda e mais emprego para o nosso povo e para a nossa gente. Ao mesmo tempo que o Banco do Brasil financia as lavouras, o agronegócio, também fortalece a agricultura familiar, a pequena produção, setor que é base da economia, pois 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa e por mais de 70% dos empregos do campo. Isso são dados da Secretaria da Agricultura Familiar, ou seja, o banco está no grande, está no pequeno, está no médio, aonde tiver agricultura no Brasil, está ali o Banco do Brasil. De outro lado, integra a Bolsa de Valores, segmento chamado Novo Mercado, onde só entram empresas que realizam melhores práticas de gestões e que tenham competitividade.
O próprio Tesouro Nacional tem sido contemplado com dividendos expressivos. Sem considerar o recolhimento de impostos, o Banco do Brasil alimentou a Caixa da União, a Caixa do Tesouro, com mais de 32 bilhões de reais só nos últimos 12 meses. Eu vou repetir isso, porque alguns desavisados podem não compreender, até porque uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Imaginem a própria verdade repetida. O Banco do Brasil alimentou a Caixa da União, o Caixa do Tesouro, só nos últimos 12 meses, com 32 bilhões, mais de 32 bilhões de reais. Isso é uma coisa assim que merece aplauso. Que merece aplauso. Apenas com o lucro de 2018, mais de 5 bilhões foram distribuídos para acionistas e investidores, sendo 2,7 bilhões para o Tesouro. O modelo de empresa pública que a sociedade construiu para o Banco do Brasil tem dado certo. Este arranjo institucional inclui estruturas enxutas, boa governança e nichos de negócio, onde subsidiárias e coligadas contribuem decisivamente para o resultado positivo do conglomerado. E o conglomerado não é pequeno, é composto por várias empresas, para citar Banco do Brasil Saúde, Seguro de Saúde, Brasil Veículos, seguros de veículo, Brasil Seg, que são seguros de vida, habitacional, rural e massificados, Brasil Prev, a Previdência Aberta, Brasil Previdência, aliás, BB Previdência, Previdência Fechada, Brasil Cap, Capitalização, BB Tecnologia e Serviço, BB Tour, BB DTVM, que é gestora dos fundos de investimento. Nós iríamos aqui espichando a conversa para contar a amplitude, a grandeza, o significado, a importância do Banco do Brasil. Por tudo que o BB representa, qualquer tentativa de vender ativos estratégicos coloca em risco a sustentabilidade da instituição. E eu falo do conglomerado, das coligadas, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas criadas por lei não podem ser privatizadas, mas aquelas subsidiárias podem. O Banco do Brasil é uma instituição importante, mas fortalecida pelas suas subsidiárias. Se for cumprida a regra e o desejo do governo do presidente Bolsonaro, que lamentavelmente quer privatizar quanto mais puder, eles privatizam as empresas coligadas, vão descascando a árvore, cortando tirando os frutos, tirando as flores, tirando as folhas, tirando os galhos, tirando a casca. Vai sobrar só o tronco, quem sabe as raízes, e vão matar a árvore, vão matar o banco. Nós não podemos permitir e temos que reagir. E eu faço esse registro porque eu sou um daqueles que começou no bebê, quase bebê. Então não mexam com o meu bebê, não mexam com o nosso bebê. Afinal de contas, nós precisamos fazer essa reação forte. Eu sou funcionário do banco desde a juventude, onde ingressei aos 14 anos como menor estagiário. Depois fui contínuo do banco, estafeta do banco. Me orgulha muito isso, entregando cartinha de casa em casa, de loja em loja, né, fazendo os encaminhamentos das cobranças do banco. Hoje nem existe mais isso, de bicicleta. São minhas referências. Depois passei no concurso, por anos no banco, ingressei na política, fui vereador, fui prefeito da minha cidade lá no Rio Grande do Sul, a minha querida Santo Augusto, de onde saí para ser deputado estadual por vários mandatos, deputado federal pelo 5º mandato aqui em Brasília. Não esqueço as minhas referências, e nesse período fui e voltei para o banco. Enfim, estou aqui consciente do papel que me cabe, da missão que me é confiada, de fazer a defesa com convicção. E eu tenho tanta convicção para defender o banco, em função daquilo que sei, que conheço, que aprendi, que me ensinaram, que se não tivesse ninguém para ouvir o que eu estou dizendo, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo que eu acredito. Nós temos que acreditar no que estamos fazendo, e eu acredito no que faço, e o Banco do Brasil é imprescindível, não só para nós, não só para a população brasileira, para o governo, porque o banco não é necessariamente do governo. O governo é itinerante, é passageiro. Passou o Sarney, passou o presidente Collor, passou o presidente Fernando Henrique Cardoso, passou o presidente Lula, a presidente Dilma, está aí o presidente Bolsonaro, passará também, virão outros, e o Banco do Brasil fica.
Vai ficar, sim, porque não é deles, é do Estado brasileiro, é da nação brasileira. Não esqueço das minhas referências lá no banco, no meu trabalho, na minha missão, de colegas que comigo formaram a linha de frente. Eu faço isso só para recordar e ter claro comigo a ABB, que eu fui presidente lá no Rio Grande do Sul, a nossa ABB de Porto Alegre, de Juí, a nossa FABB, a nossa ANAB, a CACI, a Previ, a Cooperforte, tantos órgãos e instituições ligados aos funcionários que, paralelamente, sendo funcionário, olham com o banco com carinho e com respeito. Quero deixar aqui, então, minha homenagem a todos aqueles que comigo lá começaram, para lembrar aqui Gilberto João Perussato, estagiário comigo, Darcy Francisco Cavalheiro, meu colega também estagiário, o Balestrin, o Cláudio Roberto Kim, o Armindo Wilson Dan, Dácio Machado, o doutor Isilindo, enfim, pessoas que tiveram importância para a minha vida nesse tempo de 43 anos de história que fiz dentro do Banco do Brasil. Eu digo isso só para reafirmar o compromisso que tenho e para que outros tenham consciência do papel que me cabe, porque nós vamos, num determinado momento, ter que trancar o pé nessa tribuna aqui para defender o banco, porque vai vir coisa pesada contra o banco. E nós não vamos estar cochilando, nós temos que reafirmar o nosso propósito. Mas gostaria de destacar ainda os grandes números do banco. São 68 milhões de clientes, clientes que ultrapassam a população de centenas de países, como a França, Itália, Reino Unido, Espanha, Holanda, Canadá, Argentina. Ou seja, o Banco do Brasil tem mais cliente do que 10, 15, 20, 30 países. Nós temos que ter consciência disso e fazer que outros compreendam e se acordem. Atua em 99% dos municípios brasileiros, com 64.056 unidades, incluindo quase 5.000 agências. São 97 mil funcionários. Aliás, entre ativo e inativo, eu criei um número aqui, meu querido presidente Fujimoto, são mais de 200 anos de Banco do Brasil, são mais de 200 mil funcionários e são mais de 2 milhões de pessoas envolvidas direta ou diretamente aos funcionários do Banco do Brasil. Então esse número nós temos que gravar até para que outros possam compreender. É o maior financiador do agronegócio, é uma empresa que gera receitas para o Tesouro. O Banco do Brasil é indutor do crescimento e atua em áreas onde o setor privado não tem interesse e pode fazer muito mais para os brasileiros no acesso ao crédito. No meu estado, para citar o Rio Grande do Sul, são mais de 100 anos de história. Para atender mais de 2 milhões de clientes, o BB dispõe de 1.000 pontos de atendimento, sendo 379 agências só no estado gaúcho. Em 14 cidades gaúchas, o BB é a única instituição bancária. No Rio Grande do Sul, conta com mais de 5.700 funcionários. Eu vou encerrando para dizer que o banco se destaca em vários aspectos, mas nós precisamos ter a consciência e mostrar que é plenamente possível ser atraente, continuar sendo atraente para investimentos, sendo respeitado no mercado, pois continua apresentando uma performance competitiva e dentro desse papel público, o banco pode ser muito, mas muito útil, inclusive ao governo. Eu até diria especialmente ao governo, que não está tendo consciência do papel imprescindível, da ferramenta, do instrumento, do longa-manos, do braço estendido que tem o governo. Porque aonde o governo quiser chegar com a sua política econômica, com a sua política de crescimento, de desenvolvimento, de distribuição de renda, de geração de emprego, de alavancamento da produção primária, aonde o governo quiser chegar, ele tem o braço estendido do Banco do Brasil. Como é que o governo vai prescindir disso? Em sã consciência, nenhum governo jogaria fora todo esse cabedal, toda essa situação. Do mesmo modo, cabe destacar o comprometimento do Banco do Brasil no que diz respeito à questão social e ambiental. Agora que nós estamos vendo a Amazônia pegando fogo, incendiando, podem ter certeza que o governo, se quiser implementar uma política nesse sentido, de inibir a queimada, de fazer uma reconversão desse processo, tem no Banco do Brasil um instrumento fortíssimo
fortíssimo. Basta despertar, basta se acordar. Aliás, o mundo inteiro está de olho nisso. A atuação social do Banco do Brasil, só em 2018, foram investidos mais de 117 milhões em ações sociais e mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas através da nossa Fundação Banco do Brasil. Por isso, finalizando, eu quero registrar minha irrestrita confiança à nossa instituição, porque a conheço. Não me contaram isso, não me disseram, não é talvez, quem sabe, pode ser, não há aqui nenhum advérbio de dúvida. Nós temos a certeza de quem é o Banco do Brasil, de quem fomos, de onde viemos, por onde passamos, com quem estivemos, onde estamos e para onde é que nós vamos. O Banco do Brasil tem futuro e ele pertence ao Brasil e aos brasileiros, e nós precisamos fazer a nossa parte para consolidar nesse momento de ameaça. O Banco do Brasil é um banco público, que desde a sua criação com Dom João VI não pertence a um governo, mas sim ao Estado brasileiro, ao seu povo, com seus números bem demonstram. E hoje precisa de apoio e de instrumentos afirmativos para que possa continuar agindo no mercado de forma a manter sua boa governança corporativa e atender setores econômicos estratégicos em prol da sociedade brasileira. Defendo essa instituição pela confiança e pelo serviço prestado aos brasileiros. Parabéns à nossa ANAB, que tomou a iniciativa, chamou para si a responsabilidade. A ANAB não está sozinha. Tem muita gente nesse país que está despertando a consciência. É verdade que nós vivemos no Brasil dias estranhos, de preocupações que nos angustiam, dias de incerteza. Cada dia tem um factoide na mídia, na imprensa, tem fumaça para que possa esconder o que acontece por detrás das cortinas de fumaça. Mas nós temos consciência, a consciência da ANAB, a consciência dos funcionários do Banco do Brasil, a consciência dos clientes do Banco do Brasil, a consciência dos governadores, dos prefeitos, a consciência política dessa nação, a consciência do Parlamento Nacional, a consciência da Câmara dos Deputados, a consciência de quem tem consciência, que não perdeu a consciência, que não está com demência, vai defender o Banco do Brasil. Por isso, Brasil, meu Brasil, nos ajude a dizer bem alto: não mexe no meu bebê. Agradecer a belíssima fala do deputado Pompeu de Matos, anunciar aqui também a presença do deputado Agostinho, que é presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente aqui desta casa, que tem tido uma larga e dura